Olá, vamos agora falar sobre a parte 2 da organização do Estado. Vamos começar falando especificamente da organização do Estado brasileiro, tratando do assunto referente à federação. Bem, primeira coisa que eu quero destacar é o artigo 18 da Constituição Federal de 1988. O texto deste artigo é: a organização político e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O que nós vemos também? Que os territórios não são entes federativos e, portanto, não possuem autonomia política. Este é o desdobramento ao analisar este artigo. Até a promulgação da Constituição de 88, os municípios também não eram considerados entes federativos. Já com a promulgação da atual Carta Magna, eles passaram a também ser dotados de autonomia política. Com base nisso, a doutrina dominante reconheceu o quê? Que se trata de Federação Brasileira, os municípios de terceiro grau. Para o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que a gente até viu no vídeo anterior, doutrinador e constitucionalista brasileiro, ele considera que não, só existem 2 graus da nossa federação. Nós temos no primeiro grau a União e no segundo os estados e municípios. Ele não faz essa gradação a ponto de chegar os municípios no terceiro grau. Também a gente precisa mencionar que a autonomia é diferente da soberania. Os entes federativos, a União, os estados, Distrito Federal e município, eles são autônomos, como a gente verifica nesse artigo 18 da Constituição. Ou seja, eles podem se auto-organizar, auto-legislar, auto-administrar e autogovernar. Tudo dentro dos limites que são previamente estabelecidos pela nossa Constituição Federal. Portanto, aí que nós verificamos a sua autonomia e não soberania. Por quê? Porque nós verificamos um limitador ao poder dos entes federativos, que está na Constituição Federal. Tudo o que eles podem está previsto na Constituição. A soberania é atributo apenas do quê? Da República Federativa do Brasil, do Estado Federal em seu conjunto. E aí eu quero destacar que a União é quem representa a República Federativa do Brasil no plano internacional, como a gente pode ver no artigo 21, inciso 1 da Constituição, mas apenas possui autonomia, jamais soberania. E eu destaco isso porque eu vejo um erro frequente na mídia, mesmo de muitos alunos que confundem União com a República Federativa do Brasil. A União pode representar no plano internacional, mas é um ente federativo, possui autonomia, não soberania, como é o caso da República Federativa do Brasil. O artigo 18, parágrafo 1º da Constituição Federal determina que Brasília será a capital federal, ou seja, ela é a capital federal. Brasília não se confunde com o Distrito Federal, que também é um erro muito frequente. Brasília apenas ocupa parte do território do que corresponde ao Distrito Federal. Então, Distrito Federal não significa a mesma coisa do que Brasília. Vamos agora falar dos entes federativos. Primeiramente, vamos falar da União. Bem, a União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Não possui personalidade internacional. Ela é autônoma, já que é um ente federativo, com competências administrativas e competências legislativas, todas disciplinadas pela Constituição Federal, e também representa a República Federativa do Brasil no plano internacional. A União, portanto, é um ente federativo que atua em nome da federação como um todo. No que se refere à competência legislativa, o que a gente pode destacar em relação à União? Ela pode editar tanto leis nacionais essas leis nacionais possuem abrangência em todo o território nacional e todos os habitantes do território nacional devem se submeter a esta lei.
E a União também pode editar leis federais, que alcançam apenas aqueles que estão sob a jurisdição da União, como é o caso, por exemplo, dos servidores públicos federais. Se vocês forem ler a Lei 8.112 de 1990, que vocês vão estudar em direito administrativo, o que vocês vão ver? Que ela institui o regime jurídico dos servidores públicos federais. Mas isso não é de abrangência nacional, ou seja, ela se aplica à jurisdição, àquilo que pertence à jurisdição da União. Segundo o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição, os territórios federais integram a União. Ou seja, eles não são dotados de autonomia política porque não são entes federativos, eles são considerados como meras descentralizações administrativas. Assim, os territórios eles são considerados, por boa parte da doutrina, isso não é unânime, mas boa parte da doutrina considera os territórios como sendo autarquias territoriais pertencentes à União. Atualmente, nós não temos nenhum exemplo de território federal. Bem, vamos passar agora para o nosso próximo ente federativo, os estados. Os Estados-membros, ou também chamados de Estados Federados, assim como a União, são entes autônomos. Eles possuem também personalidade jurídica de direito público interno, também possuem autonomia política e, portanto, eles possuem a capacidade de se auto-organizar, auto-legislar, auto-administrar e autogovernar. O artigo 25 da Constituição dispõe sobre a capacidade de auto-organização e autolegislação dos Estados-membros. Conforme o texto deste artigo 25, os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observando os princípios da Constituição. Então, a auto-organização dos Estados-membros se manifesta por meio da elaboração de suas constituições, fruto do exercício do poder constituinte derivado decorrente, que a gente estudou logo nos primeiros vídeos, para a atuação em suas assembleias legislativas. Já no que se refere à autolegislação, como que ela é exercida? Por meio da edição de suas próprias leis, resultando da atuação do legislador ordinário, também nas assembleias legislativas. E no exercício da capacidade de auto-organização e autolegislação, ao elaborar suas leis e Constituição, os Estados deverão obedecer, primeiro, aos princípios constitucionais sensíveis. Estes princípios estão enumerados taxativamente pela Constituição em seu artigo 34, inciso 7. Taxativamente significa que não são exemplos, é um rol que somente aquilo que está arrolado, apresentado no âmbito deste artigo é que representa estes princípios constitucionais sensíveis. O nome sensíveis se deve ao quê? Ao fato deles serem de observância obrigatória, sob pena de ocorrer a intervenção federal, que a gente vai estudar no último vídeo. Ou seja, caso estes princípios constitucionais sensíveis sejam violados, haverá uma reação, que corresponde à intervenção federal. Vejamos o texto do artigo 34, inciso 7º. O caput do artigo 34 dispõe: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para... Aí a gente vê o inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios. 1. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. 2. Direito da pessoa humana. 3. Autonomia municipal.
E 4, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Bem, então este rol é taxativo, não é meramente exemplificativo, são só estas 4 hipóteses, estes que são os princípios constitucionais sensíveis. Bem, vejamos os próximos princípios. São os princípios chamados de princípios constitucionais extensíveis. São normas de organização que a lei fundamental, ou seja, a Constituição, estendeu aos Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Estes princípios estão dispostos em normas que estão espalhadas por todo o texto da nossa Constituição. É o caso dos fundamentos e objetivos fundamentais da nossa República Federativa Brasileira. Então, se vocês forem ver o artigo 1º, inciso 1 a 5 da Constituição, o artigo 3º do inciso 1 até o 4 da Constituição, o artigo 4º do inciso 1 ao 10 da Constituição, todos eles são normas de organização e neles constam os princípios constitucionais extensíveis. Próximos princípios, princípios constitucionais estabelecidos. São normas que estão disseminadas no texto da Constituição, espalhadas, que além de organizarem a própria federação, também estabelecem preceitos centrais de observância dos Estados-membros no que se refere à sua auto-organização. Então, nós temos exemplos, o artigo 27, o 28, 37, inciso 1 a 21, parágrafo 1º a 6º, artigo 39 e artigo 41 da Constituição. Eu recomendo que vocês abram a Constituição e leiam cada um destes artigos mencionados para vocês compreenderem melhor como se estabelece estes tipos de princípios constitucionais no próprio texto da nossa Constituição Federal. Então, vamos seguindo. Os estados, eles também possuem capacidade do quê? De se autogovernarem, elegendo o quê? Os seus próprios representantes, tanto do poder legislativo como do executivo, os quais não terão qualquer vínculo de subordinação ao poder central. A Constituição Federal estabelece regras de organização para poderes legislativo, executivo e judiciário estaduais. O poder legislativo estadual de que forma? Ele é igual ele é igual ao poder legislativo federal? Não. O poder legislativo estadual é unicameral, sendo formado apenas pela Assembleia Legislativa. Esse modelo, portanto, é diferente do poder legislativo federal, que é bicameral. Como que é integrado o poder legislativo federal? Pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Bem, se a gente for analisar o artigo 27, parágrafo 1º da nossa Constituição, nós veremos o seguinte texto: será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Os deputados estaduais, agora saindo do texto do artigo 27, parágrafo 1º, vamos também ressaltar que os deputados estaduais, eles são eleitos para mandatos de 4 anos, pelo sistema proporcional. O seu número é determinado por qual regra? Pela regra constante no artigo 27, caput da Constituição. E que regra é essa? O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Então, o número de deputados estaduais será
o triplo dos deputados federais. Se um Estado-membro possuir 10 deputados federais, ele terá, por consequência, 30 deputados estaduais. No entanto, uma vez atingido o número 36, serão acrescidos tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Assim, se a gente tiver um estado que tenha 20 deputados estaduais, faremos a conta 36 mais 20 menos 12, o que totaliza um total de 44 deputados estaduais. Bem, seguindo as características dos poderes, primeiro a gente falou do poder legislativo, agora vamos falar do poder executivo estadual. E para começar este assunto, é importante a gente analisar o artigo 28 da Constituição. Conforme o artigo 28, parágrafo 1º e 2º, a eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandato de 4 anos será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto do artigo 77. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Bem, o que a gente pode verificar? A gente pode observar que os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado são fixados por lei, a partir de projeto apresentado pela Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo Estadual, representa o Poder Legislativo Estadual. Sujeita-se, portanto, ao veto do governador. O valor serve como limite remuneratório, ou seja, é o teto no âmbito do Poder Executivo Estadual, exceto no caso de procuradores e defensores públicos, porque o teto deles segue o dos ministros do STF. O teto salarial dos procuradores e defensores públicos será de 90,25% dos subsídios dos ministros do STF, conforme disposto no artigo 37, inciso 11 da nossa Constituição Federal. Bem, mesmo diante dessa regra, os Estados-membros também podem adotar um limite diverso, tanto para o legislativo, executivo e judiciário, um teto único. E isso pode ser verificado no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição. No parágrafo 12 da Constituição. No parágrafo 12, existe o seguinte texto: para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, artigo 37, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do STF, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Bem, falamos do poder legislativo, do poder executivo, agora vamos falar do poder judiciário. Estabelece a Constituição que os estados organizarão a sua justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição, artigo 125, caput da Constituição Federal. A Constituição determina ainda que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária
de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado, conforme disposto no artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. Bem, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça, ou pelo Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes, conforme o artigo 125, parágrafo 3º da Constituição. Outro elemento que é importante destacar é a questão dos estados possuírem a capacidade de autoadministração. Nós vimos que pode se auto-organizar, auto-legislar, autogovernar, mas também podem se auto-administrar. E eles são competentes para se administrarem no exercício das atribuições que estão estabelecidas pela Constituição. Assim, agora, nós vamos ver algumas questões sobre esta administração. Conforme a Constituição, os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, conforme o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, quais são os requisitos, conforme o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal? Bem, os requisitos para que os estados atuem nesse sentido são possuir uma lei complementar estadual, existirem municípios limítrofes e finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. Mas aí surge a questão: o que são regiões metropolitanas? O que são micro-regiões? O que são aglomerados urbanos? Bem, as micro-regiões, elas são formadas por um conjunto de municípios cujas sedes se unem com certa continuidade urbana em torno de um município polo. Já as micro-regiões, elas são formadas por municípios limítrofes, sem continuidade urbana, com características homogêneas e problemas administrativos comuns, facilitando o seu enfrentamento. E por isso que está dentro da temática da autoadministração. Finalmente, os aglomerados urbanos são áreas urbanas cujos municípios apresentam a tendência à complementariedade de suas funções, exigindo por isso um planejamento integrado e uma ação coordenada entre os entes públicos. Um exemplo de aglomerado urbano é a Baixada Santista. Então a gente vê que tem gradações. As regiões metropolitanas, elas são mais integradas do que as micro-regiões, que são mais integradas do que os aglomerados urbanos. Mas é interessante fazer esta disposição para facilitar a própria administração realizada pelo Estado. Bem, agora que nós falamos sobre os estados, vamos falar sobre o Distrito Federal, que possui algumas características diferentes. A natureza jurídica do Distrito Federal gera muitas discussões. Alguns autores defendem que ele possui uma natureza híbrida, porque apresenta características de estados e municípios concomitantemente. Para alguns doutrinadores, como José Afonso da Silva, que a gente viu em vídeos anteriores, o Distrito Federal não é nem estado nem município. Por outro lado, o STF afirma que o Distrito Federal é um ente federativo com autonomia parcialmente tutelada pela União. O Distrito Federal é um ente federado autônomo e dispõe de auto-organização, auto-administração, auto-legislação e autogoverno, conforme os artigos 18, 32 e 34 da Constituição. A auto-organização do Distrito Federal se manifesta de que forma? Pela lei orgânica, que a gente viu inclusive em aulas anteriores, votada em 2 turnos, com um interregno
um lapso temporal de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que promulgará a lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição. Bem, no que se refere à autolegislação, o Distrito Federal apresenta uma característica muito específica. A ele são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios, conforme o artigo 32, parágrafo 1º e o artigo 147. Não se pode, porém, dizer que o Distrito Federal apresenta todas as características e as competências dos estados membros. Algumas não foram estendidas para o Distrito Federal. Por exemplo, a competência para dispor sobre a sua organização judiciária não lhe foi atribuída, é privativa da União, conforme o artigo 22 e inciso 17 da Constituição Federal. Além disso, ao contrário dos Estados-membros, a competência para organizar e manter no seu âmbito o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, é tudo de competência da União, conforme o artigo 21, inciso 13 e 14 da Constituição Federal, ou seja, é diferente dos Estados-membros. Agora, se a gente for analisar a questão de autogoverno, as eleições do governador e do vice-governador seguem as regras de eleição para presidente da República, e a dos deputados distritais segue a regra dos deputados estaduais. Outra peculiaridade: diferentemente do que ocorre com os demais entes federados, não há previsão constitucional para alteração de seus limites territoriais. Além disso, ao contrário dos Estados-membros, o Distrito Federal não é dividido em municípios. Vocês nunca vão ver o Distrito Federal, municípios do Distrito Federal, conforme a gente pode analisar no artigo 32 caput da Constituição Federal. Além disso, não pode nem organizar, nem manter o Judiciário, nem o Ministério Público, nem as polícias civis e militares e o Corpo Militar de Bombeiros. Como a gente viu, é competência da União. Todos esses órgãos eles vão ser organizados e mantidos pela União, cabendo a ela legislar sobre a matéria. E aí a gente tem a súmula vinculante, número 39, que dispõe o seguinte texto: compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Bem, pessoal, em relação à parte 2 da nossa organização do Estado, esses são os principais elementos. Nós focamos principalmente na União, Estados-membros e Distrito Federal. E no próximo vídeo nós vamos estudar os municípios com mais profundidade e algumas outras especificidades, como, por exemplo, os territórios federais, que não são entes federativos, mas é importante a gente analisar. Muito obrigada pela atenção de todos e até o próximo vídeo.